quinta-feira. Estamos hoje encerrando esse tríduo que foi organizado, bem preparado por este sodalício, para amanhã consagrarmos este sodalício aqui de Diamantina ao glorioso São José. Sem dúvida nenhuma, o dia de hoje se reveste de uma alegria ainda maior, porque estamos celebrando esta solenidade, Cristo Rei do Universo. Eu costumo sempre dizer, quando a igreja celebra uma solenidade, ela quer chamar a atenção para algum aspecto daquilo que está sendo celebrado. Então hoje a igreja chama a atenção dessa dimensão da realeza de Cristo, não só sobre a igreja, sobre os cristãos, mas sobre o universo. Cristo, Senhor e Rei do universo. E sem dúvida nenhuma, esta solenidade de hoje, com esta dimensão tão específica aqui em Diamantina, concluindo esse tríduo, com a presença dos irmãos e irmãs desse sodalício e de outros, como já foi lembrado no início, é uma forma de nós também afirmarmos para nós que Cristo reina sobre nossas vidas. Creio que muito ajuda a compreender essa reflexão, aquilo que vocês carmelitas conhecem bem. Na nossa regra, tem uma frase que se tornou uma dimensão constante, presente na nossa espiritualidade. Esta frase: viver em obséquio de Jesus Cristo. O carmelita, a carmelita é alguém que se propõe a viver assim, em obséquio de Jesus Cristo. Esta frase se assemelha muito com esta solenidade de hoje, pois viver em obséquio de Jesus Cristo é colocar Cristo como Senhor e Rei de nossas vidas, nos empenhar em segui-lo fielmente, para que possamos reproduzir entre nós sinais da sua presença, através do nosso jeito de ser e viver como carmelitas. Ontem, lembrava para vocês da dimensão da fraternidade, como ela é importante. Pela fraternidade, nós também afirmamos que Cristo reina sobre nós e entre nós. Nós ouvimos o diálogo de Jesus com Pilatos no Evangelho. Pilatos foi encarregado de interrogar Jesus. E a pergunta que ele faz é esta: tu és o rei dos judeus? Porque Jesus foi acusado de se colocar como rei, e somente um era o rei para aquele povo. No entanto, a gente olha para a vida de Jesus e percebe que em nenhum momento Jesus se proclamou rei. Jesus se colocou e afirmou muitas vezes: eu sou filho do homem, eu vim para servir. Jesus se colocou como servo, como sofredor, como aquele que não tinha onde reclinar a cabeça, como aquele que se rebaixou e lavou os pés dos discípulos, e dizendo: dei-vos um exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Então, as pessoas começaram a reconhecer em Jesus um jeito diferente de ser e viver, e se exaltavam sim com a sua presença, mas Jesus não se colocou, não se apresentou como rei. Alguns até entenderam que ele ia ocupar um reinado, imaginavam, alguns dos apóstolos mesmos, talvez imaginando que Jesus iria ocupar um poder, e eles, por serem seguidores mais próximos de Jesus, compartilhariam de tal poder. Mas Jesus sempre disse: aquele que quiser ser o primeiro, seja o servo. Aquele que quer ser servido, deve antes servir. Aquele que quer ser amado, deve antes amar. Aquele que quer ser perdoado, deve antes perdoar. Então foram esses elementos que Jesus apresentou, que tornaram dele, esses elementos tornaram Jesus uma pessoa admirada, mas também temida por aqueles que não compreendiam e não queriam viver tal mensagem, não queriam viver
tal estilo de vida. E por isso Jesus vai ser conduzido ao tribunal, para assim ser interrogado, depois vai ser julgado, condenado, e o resto nós bem sabemos, não é? Mas Jesus diz: olha, tu dizes que eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Ele afirma 2 vezes: o meu reino não é deste mundo. E outra vez ele diz: o meu reino não é daqui. O que Jesus quer dizer com isto, irmãos e irmãs? Nós bem sabemos, é verdade. O reino de Jesus não é deste mundo, não é daqui, porque ele propõe justamente valores diferentes daqueles valores dos reinos anteriores, do passado. E hoje ainda temos na história da humanidade alguns reinos presentes em alguns países, em algumas nações, e sabemos que nenhum deles segue exatamente aquilo que Jesus viveu e pediu para que nós vivêssemos. Então, por isso que Jesus afirma que o meu reino não é deste mundo. Os reinos constituídos no tempo de Jesus, antes dele e no tempo presente, eles exercem um poder, têm exércitos, se fortalecem, às vezes até disputam poder com outros reinos, com outros países. Mas o reinado de Jesus, o reino de Jesus é diferente. Ele parte justamente do princípio de servir, de se doar. E a prova disso é o próprio Jesus, que poderia ter se defendido lá no tribunal, mas ele não se defendeu. Por quê? Ele mesmo afirma no final: eu vim para dar testemunho da verdade. Então Jesus não poderia recuar diante daqueles questionamentos, do julgamento, porque ele estava sendo acusado de algo que ele não fez, que ele não viveu, mas ele sabia muito bem o que ele havia feito, o que ele havia anunciado, que era justamente aquilo que o Pai lhe confiou. Então Jesus veio dar testemunho dessa verdade, não apenas com um discurso, mas com uma prática, com uma vivência concreta. E assim, Jesus apenas diz a Pilatos: tu o dizes que eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo, não é daqui. Em outras palavras, Jesus vai dizer: aquele que quer me seguir deve de fato assumir essa dinâmica de vida, não em busca de um poder, do exercício de um cargo, de uma função. Lembro bem que o Frei André falava isso hoje lá na ordem terceira, no momento do capítulo da eleição, que quem estava ali seria eleito para serviços, funções dentro do sodalício, e não para exercer um poder, um cargo. Não é isso. Tanto é que a nossa espiritualidade coloca essas funções como algo passageiro. Quem é prior por um período pode ser reeleito para mais um período, mas pode não ser também, e ele vai deixar de ser irmão de modo algum, continua como membro do sodalício. Assim também é na ordem primeira e na ordem segunda. É uma forma de dizer que nós não exercemos um poder, um cargo, mas exercemos em nome de Cristo uma missão, um serviço. E isso é proclamar Jesus Cristo como Senhor e Rei de nossas vidas, como também o proclamamos Senhor e Rei do universo. Isto é viver em obséquio de Jesus Cristo. Nós, como carmelitas, nos propomos viver assim. Portanto, creio que essa solenidade de hoje, coincidindo com o encerramento desse tríduo, tem essa mensagem para nós, cristãos, cristãs, mas de modo especial para vocês, irmãos e irmãs carmelitas, deste sodalício. Se proclamamos que Cristo é Senhor e Rei do universo, proclamemos que Ele é Cristo, Senhor de nossas vidas. E se assim o fizermos, devemos viver como Ele viveu, amando e servindo uns aos outros. Deus nos ajude nesta missão, a Virgem do Carmo proteja cada um e cada uma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Após essa homilia, nós iremos dar início ao rito da admissão dos postulantes. Mãe, esplendor do Carmelo, rogai por nós. São José, rogai por nós. Hoje, 20 de novembro de 2021, com alegria, vão receber o escapulário de Nossa Senhora do Carmo e vão passar a postulantes, pertencendo assim à família carmelitana, mais estes seguintes candidatos: Ana Maria Eugênio Macedo Margarida, Eva das Mercês Neves Martins, Gisele Costa Gonzaga Brígido, Maria de Lourdes Souza Batista, Roguemos a Deus que abençoe esses escapulários e o bom propósito dessas filhas de ingressarem no postulantado. Deus de infinita bondade e misericórdia, nós te pedimos pelo auxílio e proteção da Beatíssima Virgem Maria do Monte Carmelo, que designei a abençoar esses escapulários e aqueles que irão trazê-lo consigo, para que, cingindo o seu peito com o santo escapulário, tragam as virtudes de Maria, Mãe de Deus. Recebe o escapulário, sinal de proteção de Nossa Senhora em tua vida. Trazendo ele em teu peito, traga também as virtudes de Maria, Mãe de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebe o escapulário, sinal de proteção de Nossa Senhora em tua vida. Que, cingindo o teu peito, traga também as virtudes de Maria, Mãe de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Recebe o escapulário, sinal de proteção de Nossa Senhora em tua vida. Que, cingindo o teu peito com o santo escapulário, traga também as virtudes de Maria, Mãe de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, que colocou esse propósito em vosso coração, os conserve no caminho da caridade. Amém. Amém. Ó Mãe do Flor do Carmelo, Virgem singular,
esplendor do céu, rogai por nós. Com a admissão ao noviciado, inicia seu segundo ano de formação e experiência na Ordem Terceira do Carmo. Passará a noviço o postulante Antônio Maria de Souza. Irmão, o que pedis à Ordem do Carmo? Você assume publicamente o compromisso que, enquanto noviço deste sodalício, se esforçar em dar testemunho de vida e de busca de santidade, a exemplos dos santos carmelitas? Prior, este irmão está apto para ingressar no noviciado? Sim, este irmão seguiu atentamente a formação e está apto a ingressar no noviciado do Sodalício São José de Diamantina. Teus grandes favores, qual chuva de flores que a terra inundou há quase 1000 anos, se dão com largueza e a sua riqueza jamais se esgotou. Em santo escapulário, um escudo forte e belo, a nós todos necessário. Ó Rainha Eu, Frei Carlos André Bezerra de Lima, com a faculdade que me foi dada pelo Padre Provincial Frei Adailson, acolho este irmão na Ordem Terceira do Carmo e elevo a nossa súplica a Deus, para que abençoe o bom propósito de formar este irmão, agora para o noviciado da Ordem Terceira do Carmo. Que Deus o ajude na caminhada. Amém. Aos meus cumprimentos ao Frei André, Frei Fernando, ao nosso pároco Padre Tadeu, nosso prior Macione, aos irmãos e irmãs carmelitas e todos os fiéis presentes. Salve a Virgem Santíssima do Carmelo. São José, Rogai. daremos o início ao rito da profissão provisória. Queiram apresentar-se diante do altar os irmãos e irmãs
que farão a profissão provisória. Adriana Maria Ferreira Pereira vai passar a chamar no Carmelo Irmã Maria da Eucaristia. Alexandre Alves da Silva, irmão Francisco. Aline de Souza Guimarães, irmã Maria do Carmo do Coração de Jesus. Antônio Carlos Guedes, irmão Francisco de Paulo. Davi Santana Moreira, irmão Fernando Martins Bulhões. Everton Luiz de Paula, irmão Maximiliano Maria Couve. Geraldo Antônio Rocha, irmão Elias Vento. Giselma Maria Jamar Miranda, irmã Maria Gertrudes. Amanda Lúcide Rocha Mascarenhas, irmã Maria Terezinha de Jesus. Isa Maria Pereira Machado, irmã Maria das Graças dos Pais de Jesus. Jéssica Paloma Caldeira Guiar, irmã Maria Teresa da Cruz. Maria da Conceição Pereira Fernandes, irmã Maria do Santíssimo Sacramento. Maria José Correia Dias, irmã Maria Teresa da Eucaristia. Maria das Mercês Araújo Alves Silva, irmã Maria da Conceição Aparecida. Irmãos e irmãs, o que pedis à Ordem do Carmo? Vocês poderão observar a regra da nossa Ordem Terceira do Carmo e dar testemunho de vida e de busca de santidade, a exemplo dos santos carmelitas? Prior, este sodalício da Ordem Terceira do Carmo de Diamantina acolhe este pedido? Sim, o sodalício seguiu atentamente a preparação espiritual desses nossos irmãos e alegra-se com o esforço conjunto de viver o Evangelho no espírito da Ordem do Carmo,
e os acolho como irmãos professos temporários. Eu, irmão Everton, eu, irmão Davi, eu, irmão Antônio Carlos, eu, irmão Geraldo, eu, irmã Giselma, eu, irmã Amanda, eu, irmã Isa, eu, irmã Jéssica, eu, irmã Maria da Conceição, eu, irmã Maria José, eu, irmã Mercedes, eu, irmã Aline, eu, irmão Alexandre, eu, irmã Adriana, Agora os irmãos irão receber a capa. Então, por ordem, irei abençoar e impor a capa. Daqui, seguindo os demais. Pode vir aqui.
Oremos. Protegei, Senhor, estes vossos filhos e filhas, que desprezando as vaidades do mundo, se entregaram a vós na família carmelitana. A estes vossos filhos e filhas, desejosos de vos servir com abnegação, não lhes neguei acumulá-los de tesouros no reino dos céus. Protegei-os com o sinal da cruz, revesti-os do santo hábito interior de nossa santa religião, de tal modo que sejam firmes na fé, alegres na esperança e ardentes na caridade fraterna. Perdoai-lhes todo o pecado, dai-lhes força em seus corações os perigos e afastai-lhes todas as ocasiões de pecado, para que, fugindo de toda má inclinação, recebam juntamente com os vossos eleitos a vida eterna, para a qual, por vossa bondade e graça, foram chamados por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome da Ordem do Carmo, nós os acolhemos como professos temporários, mas que professam de forma temporária, sim, mas com desejo de morrerem revestido do santo escapulário. O sinal que uma ordem terceira está viva é que sempre tem postulante, noviço e professo. Se acaba essas três etapas de formação, é sinal que a ordem está em declínio. E aqui hoje nós vimos que há um reflorescimento. Aos nossos irmãos e a Cristo Rei, uma salva de palmas. E juntos rezemos: creio em Deus Pai,
Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A Deus Pai, confiantes por São José, apresentemos as nossas preces. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe aude nos, Pate de celis Deus, Filii Redentor mundi Deus, Spiritus Sancte Deus, Sancta Trinitas Unus Deus, Nossa Senhora do Monte Carmelo, São José, ilustre filho de Davi, luz dos patriarcas, esposo da Mãe de Deus, casto guarda da Virgem, sustentador do Filho de Deus, zeloso defensor de Jesus Cristo, chefe da Sagrada Família, José Justíssimo, José Castíssimo, José Prudentíssimo, José Fortíssimo, José Obientíssimo, José Fidelíssimo, espelho de paciência, amante da pobreza, modelo dos operários, honra da vida de família, guarda das virgens, sustentáculo das famílias, alívio dos miseráveis, esperança dos doentes,
patrono dos moribundos, terror dos demônios, protetor da Santa Igreja, patrono do sodalício de Diamantina, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Glorioso e poderoso São José, acolhei nossos pedidos, apresentai-os ao Pai Celeste, por Cristo nosso Senhor. Amém. No altar da celebração, as nossas oferendas.
Rezemos, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória de seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oferecendo-vos esses dons que nos reconciliam convosco, nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso próprio Filho conceda paz e união a todos os povos, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Com óleo de exultação consagraste sacerdote eterno e Rei do universo, vosso Filho único Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele, oferecendo-se na cruz vítima pura e pacífica, realizou a redenção da humanidade. Submetendo ao seu poder toda criatura, entregará a vossa infinita majestade um reino eterno e universal, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Por esta razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e arcanjos, aos querubins e serafins e a toda a milícia celeste, cantando com toda a igreja a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Darcy e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, o seu castíssimo esposo, com todos os santos, os apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Como o Senhor nos ensinou, rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio.
Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
alimentados pelo pão da imortalidade, nós vos pedimos, ó Deus, que gloriando-nos de obedecer na terra aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Celebrações na próxima semana, quinta e sexta. Quinta e sexta as nossas celebrações. Que Deus derrame sobre nós a sua bênção e a sua graça, e de maneira especial sobre você, que nesta celebração de hoje recebeu o escapulário, recebeu o hábito, fez então o seu voto, para que estas promessas são caminhos que ajudam a subir o monte para o encontro com a Virgem Maria no Carmelo, na alegria, para que Deus continue conduzindo este sodalício, esta ordem terceira, até a eternidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Senhora do Monte Carmelo e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.